Olá, vamos à nossa aula de português de hoje. De início, eu gostaria de pedir a vocês que leiam a obra literária da unidade, que é O Dia em que Roubaram a Sombra do Rei. Não esqueçam de copiar o diário e o caderno que estão no final desse vídeo. Iniciaremos o vídeo de hoje com a correção das atividades anteriores. Hoje iremos falar sobre os substantivos coletivos e, ao fim dessa aula, iremos relembrar os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Como já sabemos, o substantivo é o termo que nomeia os seres como pessoas, animais, lugares e objetos. Eles se subdividem em várias classes e entre elas estão os substantivos coletivos. É interessante sabermos que uma palavra escrita no singular representa tantos outros seres de uma espécie, não é verdade? Então, o substantivo coletivo é isso. Uma palavra no singular que é responsável por nomear um grupo de coisas, de seres da mesma espécie. Por exemplo, constelação é uma reunião de estrela, ramalhete é uma porção de flores reunidas e assim por diante. Então, vamos estudar alguns outros coletivos aí, alguns outros substantivos coletivos. Na primeira coluna é o substantivo coletivo, que é uma palavra no singular, e na segunda coluna aí, o conjunto a qual esse substantivo se refere. Por exemplo, cardume de peixes, alfabeto é o conjunto de letras, classe o conjunto de alunos, tribo o conjunto de índios e assim por diante. Boiada, que é o nosso substantivo coletivo, é o conjunto de bois. Banda, que é o nosso substantivo coletivo, é o conjunto de músicos. Quadrilha, que é o substantivo coletivo, é o conjunto de ladrões. Câmara de vereadores, deputados. Resmas de papéis, multidão de pessoas, enxame de abelhas, cacho de uvas, bananas, discoteca de disco, elenco de artista, rebanho de ovelhas.
E aí mais alguns dos substantivos coletivos. Cordão, constelação, congresso, comunidade, colmeia, clero, classe, centenário, cardume. Substantivos coletivos são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Então, mais uma vez, uma única palavra no singular que é capaz de dar nome aí a um agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos. Então, temos algumas curiosidades. Alguns substantivos coletivos de unidade de tempo são dia, semana, mês, ano, bimestre, semestre, trimestre, década, século, milênio. Os dicionários eles servem, entre outras coisas, para ampliar o conhecimento dos substantivos coletivos, uma vez que, além da definição do vocábulo, seja animal, planta ou ser, também designa seu substantivo coletivo, se houver. O substantivo coletivo de faculdade é universidade, de mapa é atlas, de estrela é constelação. Então, aí uma boa dica também para que vocês possam descobrir substantivos coletivos. Vai aí no dicionário, que se a palavra houver um substantivo coletivo, o dicionário vai trazer também essa palavra. Vamos à nossa atividade e aproveitar para relembrar aí o que são primitivos e derivados. Substantivos primitivos e substantivos derivados. Então, hoje estudamos aí substantivo coletivo, que é o número do substantivo, e vamos aí relembrar também primitivos e derivados. Substantivo primitivo é o que dá origem a outros substantivos. Por exemplo, pedra, livro, sapato, bilhete. Derivado é o que se origina do substantivo. Pedreira, livraria, sapataria, bilheteria. Então, aí da palavra pedra, que é um primitivo, nós tiramos pedreira, que é um derivado. Da palavra livro, que é um primitivo, nós tiramos livraria, que é um derivado. De sapato, que é um primitivo, nós tiramos sapataria, que é um derivado. Então, substantivo coletivo é aquele que indica no singular um grupo ou um conjunto de seres da mesma espécie. Número do substantivo. O substantivo pode variar em número, ou seja, pode estar no singular ou no plural. O substantivo está no singular quando se refere a um único elemento e no plural quando se refere a dois ou mais elementos. Então, quando se trata de um elemento, o nome vem no singular. E quando se trata de dois ou mais elementos, o nome vem no plural. Então, aí, primeira questão, dê o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Lembrando que nós falamos sobre o substantivo primitivo e derivado nas últimas aulas de português. Então, é só voltar para assistir, se quiser saber mais sobre os substantivos primitivos e derivados, ou então navegar pelas inúmeras possibilidades aí de pesquisa pela internet, por outros livros, pelo livro de vocês, no caderno também de vocês, tá certo? Aí pede para que você complete com o coletivo de cada substantivo, e tem um exemplo. O conjunto de peixes é chamado de cardume, e aí vocês vão respondendo os outros. Dê o plural das palavras abaixo. O nosso diário de hoje. E lembrando que temos aí um vídeo de inglês, então se você está assistindo esse antes do de inglês, vão lá, porque tem a atividade, tá certo? Caderno de português e inglês, gramática 130, 132, caderno de inglês 50 e 51. Então foi isso a nossa aula de hoje. Beijos!